Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Auto Agora. Você está vendo aqui? Esse é o Chevrolet Tracker Premier com motor 1.0 turbo, que eu vou mostrar todos os detalhes para você. E você que está chegando agora no nosso canal, não se esqueça, dá seu like, se inscreve no canal e clica no sininho que você vai ser avisado todas as vezes que nós tivermos novidades. Vamos nessa então? Chevrolet Tracker Premier chegou em março de 2020, já como linha 2021, que é esse modelo que nós estamos mostrando aqui para você. Só que quando ele chegou em 2020, a linha Premier só com o motor 1.2. Um pouquinho mais para frente, eles lançaram com o motor 1.0. Então, mostrar os detalhes para você da construção, já que ele mudou totalmente em relação ao Tracker que era vendido anteriormente. Por exemplo, vamos começar aqui por esses detalhes aqui do capô. Você vê que ele tem vincos aqui acentuados, tanto aqui nessa parte, como esse aqui do meio, tá vendo? Esse vinco, ele ajuda na seguinte maneira: conforme o vento bate aqui na frente do carro, ele ajuda a levar para essa parte aqui do para-brisa e também para o teto. Aqui no teto você percebe que ele também é ressaltado. Isso funciona para melhorar a aerodinâmica do carro e diminuir também a resistência do vento e, consequentemente, você vai gastar menos combustível. Agora os detalhes de construção. Começando aqui pelo farol. Você vê que o farol, ele avança aqui para o lado do paralama. A luz é branca. Eu, particularmente, prefiro luz branca, que ela consegue te dar mais iluminação. Temos a assinatura em LED aqui em cima. O detalhe da seta onde está colocada, bem aqui no para-choque. Deixei ela acesa, né? No caso o pisca-alerta está ligado, exatamente para mostrar esse detalhezinho. Depois, então, aqui na frente nós temos essa barra cromada, que serve como um ponto de ligação entre um farol e o outro. Está vendo como dá a impressão de ser uma peça só? No centro, o símbolo da Chevrolet, conhecido, apelidado como gravata dourada. Aí depois aqui embaixo nós temos essa grande grade aqui, que parece uma boca, né? Dando um sorriso para mostrar para você que o carro chegou. Um outro detalhe também cromado aqui embaixo, temos aqui os vincos dos lados e essa moldura aqui onde está colocada essa lâmpada de seta. De uma maneira geral, em relação à geração anterior do Chevrolet Tracker, que era importada do México, o carro ficou bem mais robusto, né? Ficou com um visual mais parrudo, mais esportivo, e eu particularmente considero que ficou até mais bonito. E esses aqui são os detalhes da lateral do Chevrolet Tracker Premier motor 1.0 2021 que eu estou mostrando para você. Começando aqui pelo paralama. Então nós temos o farol que avança aqui para o paralama também com esse vinco aqui em cima, um outro vinco mais ressaltado aqui na parte de baixo, que se junta com essa moldura da caixa de roda. A caixa de roda tem esse estribo aqui embaixo, que liga uma na outra, onde você vai chegar aqui na roda traseira, também com essa moldura aqui. Alguns detalhes também da porta. Então nós temos um vinco aqui, olha, que pega toda essa parte, passando pela área só da maçaneta da dianteira e sobe para cá, tá vendo? Dá uma impressão de robustez no carro. O retrovisor tem a lâmpada repetidora, a lâmpada do pisca-pisca. A capa do retrovisor é na mesma cor da carroceria do carro. Aí você olhando melhor os detalhes, no caso dessa versão Premier, ele tem o sistema que faz o carro estacionar sozinho. E aqueles sensores que estão na parte de baixo é exatamente o que são usados para fazer a medição. E aqui os detalhes da traseira do Chevrolet Tracker, começando por essa antena que nós temos aqui no teto. É uma antena que ela foi preparada, inclusive, para receber o sinal de internet, já que esse carro ele tem o Wi-Fi nativo. Então, além de sintonizar a sua emissora de rádio preferida, o sinal também que abastece o Wi-Fi, ele entra por essa antena. Aí nós temos aqui esse spoiler no teto, que dá um visual bem mais esportivo. No vidro, o limpador de para-brisa. As lanternas que avançam aqui para a tampa do porta-malas, elas são bipartidas. Conforme você abre a tampa, essa parte aqui vai abrir junto. No centro, a gravata dourada da Chevrolet. Depois então temos esse vinco aqui que divide a tampa e abaixo é que aparece a placa de identificação. Detalhe, nesse caso aqui, o para-choque é preto, exatamente para reforçar a esportividade, com esse detalhe aqui em cinza. E a luz de neblina traseira está colocado bem aqui embaixo. Se você olhar, você achar que pode ser um brake light, não, é a luz de neblina traseira. O brake light está colocado nessa parte aqui, junto com o aerofólio. Bom, para falar um pouco mais sobre esse motor
do Chevrolet Tracker 1.0 3 cilindros, Henrique Pereira, ele que é engenheiro especialista em motores. Henrique, bem-vindo ao Auto Agora. Vamos contar então um pouco da história desse motor? Bom dia, Edson. Edson, esse motor, originalmente, ele é inspirado no motor 1.4, que equipa hoje a Tracker e equipa também o Cruze. Aquele antigo motor 1.4 turbinado. Ele foi inspirado e ele foi desenvolvido, inicialmente, o projeto dele foi desenvolvido na Alemanha, na Opel, antiga empresa do grupo General Motors. E aí transferido tudo para os Estados Unidos, onde ele foi projetado efetivamente. Então, com essa inspiração, ele traz muitas soluções mecânicas e soluções internas de design que você já tinha naquele motor 1.4 anterior, que é um excelente motor. Então, ele herda o que tem de bom nesse projeto. Ele foi então desenhado nos Estados Unidos, desenvolvido totalmente nos Estados Unidos, testado, e aí ele foi ser instalado nos veículos já na China. Então a China, eles fizeram a aplicação desse motor nos carros ao redor do mundo, não só no Tracker, mas como no Onix e outros veículos espalhados pelo mundo. É um motor 3 cilindros, balanceado internamente, ele não tem dispositivos para balanceamento externo, ele já foi desenhado para ser um 3 cilindros e para não ter as vibrações características desse tipo de motor. Então ele vibra pouco, o usuário pouco percebe essa vibração. É um motor compacto, injeção indireta. Em alguns países ele tem uma aplicação, logicamente difere o cabeçote, mas ele tem a injeção direta. E ela é mais para cumprir determinados níveis de emissões e também níveis de consumo de combustível. Se você trouxer a injeção direta aqui para o Brasil, você ia sentir um pouco no consumo, ia ter um ganho pequeno no consumo, mas talvez as dores de cabeça em função do nosso combustível iam ser maiores do que a aplicação de uma injeção indireta tradicional, onde fica fácil até do mecânico fazer toda a manutenção. E uma das soluções que esse motor tem é exatamente a correia dentada embebida em óleo, né, Henrique? Sim, a GM percebe-se nesse projeto que eles estão tentando aumentar, ou melhor, diminuir a necessidade de manutenção do motor, aumentar o tempo para se fazer manutenção. Então uma das soluções foi a correia dentada interna, embebida em óleo, o que alonga a vida dela, diz a GM, para 240 mil quilômetros. O óleo lubrificante também está projetado para durar vários quilômetros. Para isso ele tem um sensor que é bem próximo ao filtro de óleo e ele anota no painel do carro, ele te indica o quão percentual você usou desse óleo. Isso indica, se você usar esse carro na estrada por mais tempo, você vai poder aumentar o tempo de troca de óleo. E se você fizer um uso pesado desse carro, um uso urbano, um low usage, como a gente chama, você vai ter que trocar o óleo com menos tempo, mas ele vai otimizar para você a troca de óleo. Então a GM, na verdade, ela não tem interesse que você abra o capô e fique fazendo manutenção, ela quer alongar a manutenção desse carro, e esse é um dos primeiros carros aqui no Brasil que tem esse conceito de no maintenance, ou sem manutenção. Inclusive na tampa já está especificado lá qual é o tipo do óleo que você tem que colocar, a especificação dele e a marca, né? Na verdade, o óleo, ele nasce com o motor é desenvolvido com um determinado tipo de óleo e com uma determinada quantidade de aditivação. Então a montadora em geral, não só a General Motors, mas as outras, elas indicam qual o óleo que você deve usar nesse motor para tirar dele o maior prazo possível em termos de durabilidade. Então no caso aqui, eles desenvolveram o Dexus, que é uma marca da GM, 5W30, está no manual do proprietário e recomendado que você utilize esse óleo sempre, porque uma vez que esse motor foi desenvolvido com esse óleo, você tem sensores que medem o desgaste desse óleo, é importante você acompanhar a mesma especificação, assim você vai tirar o máximo de durabilidade. E alguns detalhes aqui que eu gosto de chamar a atenção, como por exemplo, acabou aquela história de cabo de vela, né? Nós temos bobinas. Na verdade o que acontece nesse motor, você tem 3 bobinas, uma individual para cada cilindro, uma individual para cada vela. Antigamente você tinha uma bobina à parte e tinha que levar a energia delas até cada uma das velas. Nesse caso, eles instalam a bobina em cima da vela, com a colocação das bobinas por sobre as velas diretamente, você só precisa chegar com a energia de baixa voltagem, baixa potência para elas. Não há mais aquele risco de você ter um cabo de vela que te dá um choque se você colocar a mão nele no dia a dia. Aqui você não tem nenhum perigo de estar movendo ou estar próximo desse sistema. E já que falamos, por exemplo, em reparo, de uma maneira geral, tenho certeza que o reparador independente, quando receber um carro desse da oficina, não vai ter trabalho, né? Porque está tudo na mão, tudo facinho. Não vejo aqui necessidade, por exemplo, de alguma ferramenta especial, alguma ferramenta específica, com exceção da correia dentada, que aí no caso você precisa ter a ferramenta de fasagem, né? Mas o restante é muito simples de manutenção. Ele é simples, mas é um motor com bastante conteúdo eletrônico. Você tem os 2 comandos variáveis, tanto de escape quanto de admissão, então você tem sensores de comando,
posicionamento de todas as peças dentro do motor é extremamente importante, mas para o serviço de manutenção do dia a dia, as coisas mais corriqueiras do motor, está tudo à vista. O próprio conjunto de injetores, as velas e as bobinas, não tem muito problema. Você pode ter alguma situação quando você precisa mexer na parte quente, a turbina e o coletor de admissão ficam na parte de trás do motor, aqui no caso da forma que ele está montado, próximo à parede de fogo, o que dificulta um pouco aquela situação, mas nesse caso talvez seja até necessário você baixar o motor. E você tem bastante espaço aqui para tirar e colocar o motor também, se houver essa necessidade. Você citou a correia dentada, ela é para 240 mil quilômetros. Nessa quilometragem, talvez você precise fazer outras manutenções mais profundas. Então, na verdade, é uma peça para ser esquecida. A outra correia, que é a dos acessórios, ela está bem disposta, é importante ver no módulo proprietário quando você tem que fazer essa substituição, mas ela é bastante fácil e os acessos nesse carro são bastante fáceis também. E um detalhe interessante que é, digamos assim, comum nos motores de 3 cilindros, independente da marca, né? Sempre tem um coxim robusto, né? Então, como esse motor 3 cilindros é um motor, entre aspas, desbalanceado, é um motor que vibra mais do que um 4 cilindros, ou qualquer motor que tenha os cilindros pares, ele precisa, além de algum trabalho interno, deslocamento de posição de biela, girabrequim, às vezes se mexe em polias, você também tem que fazer a ancoragem dele no carro de uma forma a eliminar a vibração do motor, não deixando ela passar para o carro. Então esse tipo de coxim que você vê aqui do outro lado são característicos de motor 3 cilindros. Por quê? Eles estão aí para trabalharem, para não deixar com que as vibrações naturais do motor passem para dentro do carro. E você viu que dirigindo o carro você pouco sente as vibrações nesse modelo. Sem dúvida. E ali, reservatório de sistema de arrefecimento também muito fácil de você acessar, né? Vale lembrar que no caso, por exemplo, de ter que completar, você tem que verificar o manual para ver qual que é o tipo do líquido de arrefecimento que você tem que usar, se ele tem que ser misturado ou não. Misturar com água desmineralizada, não é verdade? Sim. É assim que funciona, né? Para você ter aí uma manutenção correta. Depois, vindo aqui para o outro lado, Henrique, a gente tem o reservatório do óleo do freio, já está lá bem especificado que é um DOT 4, que é para ser utilizado, não utilizar outro, e aqui também você não deve completar, né? Não, na verdade, se você tiver que completar óleo de freio ou óleo de motor, é bom você estar olhando a quilometragem, e é importante, tanto o óleo de freio quanto o óleo de motor, utilizar o mesmo óleo original, o óleo que foi indicado no carro ou o óleo que você está usando. O risco que existe quando você completa é a mistura de especificações. Então aqui é importante ver sim qual é o óleo que você está usando no freio, que é o DOT 4, mas tem uma especificação um pouco mais detalhada no modo proprietário, e lá sim completar com óleo normal. Edson, eu queria te chamar a atenção para o sistema de injeção, porque como você pode ver, não existe sistema de partida a frio nesse carro. Sim. Esse carro ele já tem injetores aquecidos, são acho que da Delphi do Brasil. O injetor tem um aquecimento interno que aquece o álcool assim que você virar a chave e ele percebe que você vai sair com o carro. Logicamente que existe uma série de softwares, de algoritmos, que entendem que você entrou no carro e vai sair com ele. Então ele aquece os injetores. O aquecimento de injetor, ele funciona para partida a frio, para o carro partir em dias frios, como também nos dias normais para redução de emissões. Ele reduz bastante o HC, então ele consegue, os hidrocarbonetos, como a gente chama. Então o injetor aquecido, além de auxiliar na partida fria, ele ajuda na redução de poluentes. É uma tecnologia brasileira, desenvolvida por brasileiros, para a partida fria de carros flexíveis. Vou mostrar para você as condições de dirigibilidade do Chevrolet Tracker Premier com motor 1.0 turbo. Estou frisando bastante esse motor 1.0 turbo, porque você tem também a versão com motor 1.2, que aliás nós já avaliamos no autoagora.com.br, você pode procurar por lá, que você vai encontrar matéria de avaliação do Tracker Premier com motor 1.2 turbo. Esse aqui nós estamos falando do motor 1.0. Bom, de uma maneira geral, você tem aqui um volante de boa empunhadura. Esse volante, ele é multifuncional, onde você tem condições, por exemplo, de aumentar, diminuir o volume do sistema de som. Por comando de voz, tendo o celular pareado, apertando esse botão aqui, você vai pedir para o celular fazer ligação, dos números que estão na memória, uma série de comandos que você consegue através de comando de voz. Já deu para perceber que o sistema de frenagem dele também é muito bom, né? Estou andando aqui numa situação tipicamente urbana. Olha só que legal, vamos pegar uma rua de paralelepípedo. Aí você percebe
como é que está a questão de ruído que entra dentro do carro e também o trabalho de suspensão, que ele consegue absorver bem para evitar no caso aí essa situação onde você vai ter o balanço adentrando dentro da cabine. Sistema de direção com auxílio elétrico, tanto que você percebeu aqui que para fazer, vamos fazer de novo aqui nessa rotatória, fazer essa manobra aqui para você ver como ela é simples. Olha só, sem esforço, de uma maneira muito simples, você tem aqui os comandos da direção do Chevrolet Tracker. Depois então, num semáforo, temos aqui, que faz parte desse pacote Premier, uma série de sensores de auxílio ao motorista. Aí você consegue controlar, por exemplo, a distância que você quer do carro que vai à frente. Ele vai te avisar numa velocidade de até 50 km por hora. Se entrar um obstáculo na frente, de repente aparecer um carro, uma pessoa, uma moto que entra na frente, o carro vai parar. Então isso faz parte, isso integra o pacote Premier do Chevrolet Tracker com motor 1.0 turbo. Outro sistema presente aqui no Chevrolet Tracker é o auxílio em rampa. Você percebeu aqui que eu estava parado, tudo bem que não é uma clive muito grande, mas tirei o pé do freio, o carro não desce, é o tempo suficiente para tirar o pé do freio e encostar no acelerador para ele andar e o carro não desce. Eu estou pegando aqui um trecho mais íngreme, tá certo que a gente está na cidade, velocidade limitada aí, no caso 50 km por hora, mas só para você perceber como é bom o desempenho do motor desse carro nestas situações, apesar de ser um motor 1.0. Então você tem que ter na cabeça o seguinte, aquela história de que motor 1.0 é motor fraco acabou, tá? Entraram num processo de downsize, onde você diminui o tamanho do motor, você diminui a litragem do motor, mas aumenta a potência e aumenta o torque. Então no caso aqui se trata de um motor 1.0 turbo, sem injeção direta, mas você pode perceber que ele não titubia na hora que você precisa pegar uma subida como essa, por exemplo. O câmbio também está bem sincronizado, é um câmbio automático de 6 marchas, que responde bem na hora que você acelera e faz as trocas de marcha com muita precisão. Então aqui, por exemplo, eu estou mantendo a velocidade da via, que é uma velocidade de 40 km por hora, e o carro está andando aí com uma faixa de 1.700, 1.800 giros, ou seja, sem forçar, o que ajuda bastante a economizar combustível. E aí eu vou aproveitar essa descida aqui para mostrar para você uma função desse câmbio automático de 6 marchas, que no caso você coloca o câmbio no L. Aí o que acontece? É como se ele acionasse um freio motor. Ele evita que as marchas troquem de uma maneira rápida sequencialmente e te auxilia na hora que você está descendo numa clive. E te auxilia na hora que você está numa descida. É um sistema muito bom para ser utilizado, por exemplo, quando você está numa região de serra. Isso vai evitar que você tenha que ficar pisando muito no freio e comprometa as pastilhas de freio, porque se aquece muito, ela acaba não funcionando direito. Então, essa função L que você tem aqui no câmbio, ela também serve para isso. E uma outra função que tem esse câmbio é você trocar as marchas de maneira manual. Para isso, é só apertar esse botão que está aqui do lado da alavanca. E aqui eu estou entrando numa via rápida, no caso aqui em São Paulo, a conhecida Marginal de Pinheiros, onde a velocidade média aqui é de 90 km por hora, mas numa situação como essa aqui, que a gente tem um pouco mais de movimento, um pouco mais de trânsito, você tem que ir alterando entre fazer ultrapassagem, diminuir, aumentar a velocidade. Mas de uma maneira geral você pode perceber que o Chevrolet Tracker Premier 1.0 Turbo tem boa desenvoltura nessas situações, por exemplo, de trânsito. Aceleração, desaceleração rápida, você controla muito bem o carro e ele se mostra muito estável. Tem até que tomar cuidado, tá? Porque aqui
nós estamos numa via que a velocidade máxima é de 90 km por hora, tem alguns radares espalhados aí pela marginal, e se você não tomar cuidado, ele passa dos 90 km por hora. Mas, para evitar esse tipo de coisa, principalmente quando você está na rodovia, você tem o controle de velocidade adaptativo, que você comanda, você controla isso aqui pelo volante multifuncional. Então você crava a velocidade que você quer, 90, 100, 110, 120, de acordo com a via, e aí você vai tranquilo, que o próprio carro vai controlando esta velocidade e também identificando qual é a distância que tem no veículo da frente para manter uma distância, e se for o caso ele pode até fazer uma frenagem ou diminuir a velocidade de acordo aí com o que você está usando o carro. Bom, essa versão Premier, ela tem uma série aí de sensores que servem de sistema auxílio motorista. Então, por exemplo, agora passou uma moto aqui do lado, o sensor de ponto cego me avisou. Quando eu começo a me aproximar muito do carro que vai na frente, eu tenho aqui um ícone no painel que ele muda de cor. No caso, quando o carro na frente está numa distância segura, ele fica na cor verde. A partir do momento que eu me aproximo dele, ele muda para a cor amarela. E se chegar muito mais próximo, ele vai emitir um sinal sonoro e me avisar que eu estou prestes aí a colisão, e aparece um ícone mostrando que é para colocar o pé no freio. Então são esses os sistemas que compõem esse pacote Premier que está colocado no Chevrolet Tracker com motor 1.0. O sistema multimídia do Chevrolet Tracker é um sistema multimídia que você pode chamar de realmente muito completo, muito fácil de você acessar, sensível ao toque, intuitivo. Só de olhar você imediatamente já percebe aquilo que você precisa, como por exemplo a climatização, sistema de ar-condicionado digital, que você pode mudar as funções tanto aqui no multimídia como também os comandos que estão aqui embaixo. Aqui embaixo você tem também os comandos para outras funções do carro. Você pode desligar, por exemplo, o start-stop. O controle de estabilidade você também pode tirar, se você está interessado numa direção um pouco mais esportiva, aquela coisa toda, você pode desativar o controle de estabilidade. Aqui o comando para você fazer o carro estacionar sozinho, e também o comando para você desligar o sensor de estacionamento. Aqui nós temos o carregador por indução, no caso o aparelho celular tendo esse tipo de sistema, é só você colocar aqui o seu aparelho celular que ele tendo esse sistema, ele vai começar a carregar. Então são alguns equipamentos, alguns acessórios que nós temos aqui dentro do seu Chevrolet Tracker, que você percebeu que é muito fácil de comandar, mesmo com o carro em movimento. Agora que você conhece todos os detalhes do Chevrolet Tracker Premier com motor 1.0 turbo, vou contar para você como é que está o consumo de combustível. Consumo de combustível validado pelo Inmetro no sistema Compete de etiquetagem veicular é o seguinte: você rodando com ele com gasolina na cidade 11,9 km por litro. E com etanol a média é de 8,2 km por litro. Na rodovia, na estrada, 13,7 km por litro com gasolina e 9,5 km por litro com etanol, isso rodando na estrada. Bom, você sabe que aqui no Auto Agora nós fazemos também o nosso teste de consumo, que é feito no dia a dia, andando aí pela cidade com o ar-condicionado ligado. A média que nós conseguimos obter com esse carro, que ele foi entregue, gentilmente cedido pela General Motors do Brasil, abastecido com gasolina, com o ar-condicionado ligado, foi o seguinte: nós chegamos a 9,3 km por litro na cidade e 11,3 km por litro na rodovia. E aí vale lembrar,
a maneira que você dirige, o trajeto que você faz, o clima, influencia em muito no consumo de combustível. Então, de repente, você comprou o Tracker, não vai conseguir fazer essa média aqui, porque você está rodando com o carro em outra situação. Aqui é para você ter uma base aí de como é que funciona. Entre os itens de série, o novo Chevrolet Tracker 1.0 Turbo 2021 traz a frenagem automática de emergência. Tem também isso em baixa velocidade, até 50 km por hora. Se entrar um obstáculo na frente, ele pode parar. O controlador de velocidade de cruzeiro, que também é conhecido como piloto automático, indicador de distância do veículo que vai na frente, o Easy Park, que é o sistema de estacionamento que faz o carro estacionar sozinho, tem monitoramento da pressão dos pneus, a câmera de ré, o carregador wireless, que a gente já mostrou aí para você, chave com sensor de aproximação, o sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro, e também as cores disponíveis são as seguintes. O azul Eclipse, que é uma cor metálica, não tem custo. Já a cor sólida branco Summit custa R$ 850. A metálica prata Switchblade, cinza Satin Steel, preto ouro negro e vermelho Chile custa R$ 1.600. Só está faltando eu falar para você qual que é o preço do novo Chevrolet Tracker Premier 1.0. Na versão 2021, o preço dele é de R$ 118.580. Frisei bem a versão 2021, porque na versão 2022, esse preço ele vai sofrer majoração, a gente não tem ele aqui até o fechamento dessa matéria, e também muda um pouquinho. O sistema multimídia da versão 2022, ele já vem com Android Auto e Apple CarPlay, que você não tem a necessidade de conectar um cabo para usar dessas funcionalidades, tá certo? Gostou da nossa matéria? Bom, o que eu posso te falar aqui é o seguinte, de uma maneira geral, se você está procurando um SUV para utilizar na maioria do tempo na cidade, onde você vai fazer a sua compra no supermercado, no shopping, de repente vai para uma festa, se bem que não está acontecendo nada disso hoje em dia por causa do isolamento social que a gente está vivendo por causa da pandemia, né? Mas enfim, é um carro que vai fazer bonito quando você estiver chegando em algum lugar, as pessoas vão olhar, aconteceu muito isso durante essa avaliação do autoagora.com.br, aquela virada de pescoço, né? Quando o carro está passando, as pessoas olham sim. É um carro que ficou bonito, tem um desempenho bom para a cidade, você percebeu aí nas impressões ao dirigir, ele tem um pequeno lag quando você dá uma retomada de aceleração, mas isso é normal. É um carro que foi feito para você usar a maioria do tempo na cidade. A hora que você for para a rodovia, você não vai ter problema, você não vai ter desespero com ele, porque ele responde bem também com esse pequeno lag. Se você não quiser o lag na hora de trocar as marchas, é muito fácil. É só colocar no módulo manual e trocar a marcha manualmente, que aí você controla melhor o carro, tá certo? Então, tá bom. Você que chegou agora no nosso canal, não esquece, dá seu like. Na sequência, se inscreve no canal, clica no sininho, que todas as vezes que nós tivermos novidades, você vai ser avisado. E aproveita também, tem o link aí embaixo, acessa autoagora.com.br, que lá você vai encontrar também essa matéria escrita, com fotos, as fotos do Sol do Amazônia, muito bem feitas, por sinal, para você ter aí uma ideia melhor do que é o Chevrolet Tracker Premier 1.0 Turbo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.